Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais um vídeo do nosso canal, levando a palavra de Deus a toda criatura. E eu já quero começar pedindo a você que se inscreva nesse canal, me ajude a compartilhar com seus amigos, vizinhos, conhecidos, para que a gente possa crescer esse canal que está praticamente se iniciando agora, né? Então eu quero pedir o seu apoio para estar nos ajudando a divulgar esse canal, se inscrevendo e apertando ali nos sininhos para que você seja notificado quando nós fizermos aqui novos vídeos. E eu queria falar com vocês hoje, passar uma dica para você que vem acompanhando com a gente esses vídeos que temos falado sobre como ler a Bíblia, como aprender melhor a palavra de Deus. Uma dica que eu quero passar muito importante para você é um erro que muitas pessoas que leem a Bíblia, inclusive eu já cometi esse erro, é esse aqui. Quando você pega a Bíblia, abre o primeiro capítulo e versículo que aparecer aqui, a pessoa lê e já tem aquele versículo com a palavra de Deus do dia para ela. Eu não sou dono da verdade, mas eu não te aconselho a fazer isso, porque a Bíblia, se você tem uma Bíblia na sua casa, tem algumas Bíblias até que quando você abre aqui, quando é a palavra de Jesus, ela vem escrita em vermelho, quando é Jesus que está falando. Então a Bíblia tem Jesus falando, tem os discípulos ensinando. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu te pergunto, é Deus que está falando com o homem ou é o homem que está falando com Deus? É Deus que está falando com o salmista ou é o salmista que está falando com Deus? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, a gente vê que não é Deus falando com o salmista, é o salmista que está se expressando para Deus, ele está exaltando a Deus, porque como ele era pastor de ovelhas, então do dia a dia dele, naquilo que ele tinha costume em fazer, assim como ele tinha aquele cuidado com as suas ovelhas, ele fez aquela comparação no cuidado de Deus para com ele. Então era o salmista Davi se expressando para Deus. Então, já imaginou se você abre a Bíblia e cai lá num versículo que diz que Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, depois veio um remorso tão grande que ele veio a suicidar-se? Quer dizer, você abriu a Bíblia aqui e saiu esse versículo de Judas, aí você pode vir na sua mente, nossa, acho que eu vou trair Jesus, que eu abri a Bíblia aqui e falou que Judas traiu Jesus, que Judas ficou com remorso, que Judas veio até suicidar. Eu li esse versículo hoje, será que eu estou em pecado? Olha os conflitos. Mas por quê? Porque a pessoa pegou um capítulo, um versículo isolado e já leu como se fosse aquilo ali tudo que Deus tem para ela. Então não é assim. A pessoa lê o capítulo, a pessoa lê o versículo. Se você é muito iniciante, está começando agora, acompanhando esses vídeos conosco, começa lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, começa lá de repente no livro de João, vai entendendo sobre a vida de Jesus, sobre tudo que aconteceu, e aí você vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Mas eu não te aconselho a abrir a Bíblia aqui e o primeiro versículo que vier, você já traz aquilo como se fosse a palavra de Deus para você. Eu já fiz isso, mas eu te dou uma dica que não faça isso, porque a Bíblia ela está repleta de palavras que foi Jesus falando, que é o homem falando, que, por exemplo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo falou com Jesus já quando ele estava com fome: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Aí Jesus respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, quem falou com Jesus transforma essas pedras em pães? Foi o diabo, está escrito aqui. Quer dizer, já imaginou se você lê um versículo assim isolado, só abrindo a Bíblia e cai lá num versículo como esse? Não, a pessoa tem que ler o capítulo, o versículo, entender o texto, o contexto, para que ela venha se alimentar, então,
da palavra de Deus. Tá certo, pessoal? Eu deixo aí também na descrição desse vídeo um método para você aprender a ler a Bíblia também com mais facilidade, tá certo? Então, a dica de hoje é que ao ler a Bíblia, você nunca só chegue aqui, abre a Bíblia no primeiro capítulo e versículo e já leia ali sem meditar, como se aquela fosse a palavra do dia de Deus para você. Não é bom que você faça isso, porque se cai num versículo bonito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que maravilha. Mas se cai aqui num texto, por exemplo, de Apocalipse, que aqueles que desobedeceram a Deus foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Já imaginou se você abre assim sem ler e cai num texto desse? A pessoa pode sentir até aquele conflito interno, né? Nossa, eu estou tão em pecado que eu vou ser lançado no inferno. Mas não é isso que Deus está explicando. Ali tem toda uma trajetória, um texto, um contexto. Você tem que entender a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Então é muito importante que você pegue o capítulo, o versículo. Qualquer dúvida que surgir, você pega um caderno, anota. Vai meditando naquilo, vai buscando o entendimento. Procura alguém que tenha um entendimento melhor que o seu. Discuta com ele aquele assunto. E o próprio Deus vai falando no seu coração. Tá certo, gente? Então a dica de hoje é essa. Que você não faça como eu já fiz no passado, quando comecei a ler a Bíblia. Abrir a Bíblia como se num passe de mágica. O primeiro capítulo e versículo que aparecer, você já lê como se fosse a palavra de Deus para você. Isso não é bom, não te aconselho. Porque às vezes você lê uma coisa que vai gerar até um conflito. Não, você tem que fazer aquele seguimento, aquele acompanhamento, aquela meditação e entendendo o propósito de Deus, tá certo? Então, gente, se inscreva nesse canal, vamos dando mais dicas como essa para você. Tem no índice aí na descrição do vídeo um método como ler a Bíblia com mais facilidade. Adicione o sininho aí das notificações para que cada vídeo que nós fizermos você seja notificado e compartilhe com seus amigos, vizinhos, para que possamos juntos crescer esse canal. Um abraço a todos, tchau, tchau.